Tá, já. Oi, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma quarta-feira de Evangelho no Lar, né? Trazendo um pouquinho das mensagens de consolo nesse período em que vocês estão em casa. E aí eu peço licença para entrar no lar de vocês, trazendo um pouco da minha palavra, do meu estudo, e juntos, né, fazemos aquela vibração em prol da humanidade nesse momento, em prol de tantos que sofrem, né, a perda dos entes queridos ou também a própria doença, né, sem entender o significado, o para quê dela, né, nesse momento. Então, vamos estudar hoje um pouquinho das parábolas, continuando, né, e a parábola de hoje é o tesouro escondido. Então, a parábola bem pequenininha, cheia de ensinamentos, né? Vamos ver o que é que Jesus quer nos ensinar com o achado desse tesouro, né? Que tesouro é esse, ainda escondido? Está em Mateus, no capítulo 13, versículo 44. Então, vamos fazer a nossa mensagem de abertura do livrinho Minutos de Sabedoria, que é a número 79. Tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que, noutras horas, temos obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e receber. Muito boa lição, né? Sempre nos alerta Torres Pastorinho com essas pequenas mensagens e nessa, principalmente, né, aquele momento onde a gente quer muito fazer, salvar o outro e sabemos que muitas vezes não conseguimos e entramos em frustração e tristeza, porque cada um é que precisa fazer a sua própria caminhada, né? Andar com seus próprios pés. Podemos auxiliar, mas não retirar do outro a caminhada que ele precisa trilhar. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura nesse momento, agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade de evangelho, agradecendo pelo dia de hoje, por termos escolhido estar aqui nesse momento, ouvindo um pouquinho mais dos valores eternos, esses que podem preencher os nossos corações, nos trazendo mais paz, sentido para as nossas vidas. Vamos pedir o auxílio dos nossos anjos da guarda, de toda a espiritualidade amiga, que possa nos intuir neste momento, neste aprendizado, e que ele possa fazer parte das nossas vidas hoje e sempre. Que assim seja. Então, gente, a parábola O Tesouro Escondido, ela começa da seguinte forma. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então, quando a gente lê assim, né, não entende praticamente nada logo de início, só queria dizer com essa passagem. Né? Essas histórias de ficção, né, que não existem, as parábolas, elas têm o objetivo de nos levar ao nosso interior, fazer com que a gente consiga extrair as nossas verdades ainda mais ocultas. Por isso ele utilizava muito tudo o que existia naquela época, sobretudo a vida no campo, as ovelhas, né? E nessa parábola, o tesouro é comparado ao reino dos céus. E nós já sabemos, né, que o reino dos céus, ele ainda é oculto, é algo abstrato, que a gente não vê. Ele é oculto ao mundo material. Por quê? Sabemos que o reino dos céus não é um espaço geográfico, distante de nós, e que um dia a gente vai chegar lá, quando for chamado para outra dimensão. Não. O reino dos céus é aquele estado de bem-estar, né, de plenitude, de aceitação, aquele estado de paz interior. Então, quando encontramos o quê? Sentido para as nossas vidas,
quando saímos daquele vazio existencial, podemos dizer que adentramos ao reino do céu. Esse tesouro, né, que é o reino dos céus, ele vibra já, ele já existe no interior de todos nós, que corresponde àquele lugar que geralmente eu gosto de trazer sempre, né? É aquele lugar do nosso centro divino, do nosso centro de luz, da nossa centelha divina, da nossa essência, como diz o Mestre Jesus, né? E ele está lá, esperando, em estado latente, né? Ou seja, ainda não acessado, só esperando o nosso despertar. Né? E vamos geralmente despertar, gente, por uma dor. Pesada ainda, o amor com a sua vibração leve, muitas vezes não é possível nos tocar a ponto de quebrar os padrões para que possamos acessar os dos céus. Então, geralmente, somos levados através de uma dor. Ou também quando os tesouros do mundo material já não nos preenchem mais. Ou seja, falta aquele algo a mais, né? Porque a gente sabe que a gente se esforça, se sacrifica muito enquanto aqui estamos para construir o chamado patrimônio, né? Lembram lá da parábola do rico insensato? Quantos tormentos voluntários criamos para as nossas vidas com essa busca incessante pelo ter, né? Pelos bens materiais, né? E muitas vezes sentimos já aquela sensação de vazio, querendo algo mais, alguns diferentes, né? Ou seja, não devemos priorizar os bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Ou seja, estar no mundo sem ser do mundo, como nos traz o Evangelho. Então, que possamos ter, portanto, que não nos deixemos nos escravizar pelo ter. Né, o ter nas nossas vidas, ele está a serviço do ser que seremos, né? Sabemos, né, que em algum momento seremos chamados para deixar esse planeta e viver em outra faixa vibracional, que não a Terra, aqui encarnados. E não levaremos nada conosco. Então, sabemos o quê? Que não somos donos de nada. Somos apenas usufrutuários, ou seja, temos a posse por um período de tempo enquanto aqui estivermos. Então, que a gente desperte para essa questão também, para quando estivermos diante desse vazio e tendo tanto bem material. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Por quê? Porque ele permanece ainda oculto, enquanto estivermos dando mais ênfase ao mundo material, ao consumismo, com todos os seus vícios que dele decorrem, né? Quando ainda estivermos realmente presos, escravizados, não vamos enxergar outros valores, aqueles eternos, somente quando a dor chegar nas nossas vidas. A dor, ela traz uma necessidade da gente ir buscar essa salvação dentro de nós, né? Através de mecanismos mesmo de autoproteção que todos nós temos. Então, o tesouro está lá, esse reino dos céus, precisando somente ser acessado. Através de quê? De um esforço nosso, de cultivar essas sementes divinas, né? Acessar esse centro de luz, aonde a gente pode tudo. Ou seja, fazer brilhar a nossa luz. E aí nós temos 7 chaves que abrem as portas do nosso coração para a instalação desse reino dos céus. Esse momento, né, de plenitude. Que também, gente, não é o tempo todo. Sabemos que podemos amanhecer no reino dos céus, daqui a pouco a gente escorrega para um descontrole, mas a gente sabe voltar. Por quê? Porque já temos sentido nas nossas vidas, já temos um para quê
diante das dificuldades pelas quais passamos, quando a gente quer olhar também. Então, quais são essas 7 chaves, né, que nos permitem acessar esse reino, essa paz interior que é a verdadeira felicidade desse mundo? A humildade, nós estudamos isso um dia desse, o perdão, o desapego, a misericórdia, a perseverança, a fé e o amor. Então, essas chaves, quando cultivadas, né, quando aceitamos, nos reconhecemos como filhos de Deus e merecedores do bom, do melhor, porém confiantes que o Pai sabe o que nós necessitamos e nós só sabemos o que nós desejamos. Então, essas chaves cultivadas vão adubar o nosso solo interior, para que os nossos talentos possam ser trazidos à tona para que a gente realize a nossa tarefa de alma. Porque todos nós aqui estamos para uma missão. Ninguém chega, nasce sem um propósito, sem uma tarefa de vida. E quando ela vai durar, também não nos cabe, porque não saberemos. Só sabemos que precisamos entrar na nossa tarefa de alma o mais rápido possível, porque senão adoeceremos. Andar na contramão dos desejos da nossa alma, daquilo que a gente veio fazer aqui, é criarmos para as nossas vidas dor e sofrimento. Por isso que muitas vezes as doenças são bênçãos na vida da gente. Como agradecer, né, algo tão doloroso? Mas é porque ela vai nos redirecionar por um caminho melhor, que seria o nosso caminho real, porque as nossas mentes muitas vezes nos leva por caminhos ainda distorcidos, né? Então, gente, precisamos levar essa luz ao nosso interior. Como colocar luz em locais ainda inconscientes, obscuros, primitivos, através desse trabalho de autoencontro mesmo, nos conhecendo melhor, levando mais consciência, mais amor, mais compreensão, nos tornaremos seres menos julgadores. Melhoraremos as nossas relações. E isso nos traz mais alegria de viver, mais preenchimento interior, né? Preenchimento existencial. Por quê? Porque o sentido da vida está nesse processo de reconhecimento da nossa parte sombria com posterior iluminação. Estarmos despertos para essa necessidade de nos transformarmos e ativos nesse processo de renovação interior, né? Então, a parábola continua quando ele diz: movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então, quando conseguimos acessar esse local de preenchimento existencial, vai nos dar uma sensação de alegria muito grande, de preenchimento mesmo, de paz interior, que é a verdadeira felicidade. Então, é o que simboliza essa parte, movido de gozo, né? E esse processo todo, ele depende de quem? De nós. É um processo que vai de autoencontro, né? Aonde a gente vai conseguindo, aos poucos, acessar a nossa verdade. Quem nós somos no dia de hoje, o nosso eu real, nos aceitarmos que ainda somos aprendizes da vida e erraremos sim, e erraremos muito. Mas o importante é não ficarmos aí no erro, né? Não paralisarmos na culpa, e sim seguirmos adiante na nossa vida, processando o arrependimento e nos transformamos em seres melhores. Então, vamos, a partir desse encontro da nossa verdade, muitas vezes desconstruindo crenças cristalizadas, que eram como se fossem verdadeiras prisões, né? Ilusórias, e que nos impediam de acessar esse lugarzinho poderoso, que é o reino dos céus, né? Esse lugar de poder que todos nós temos dentro da gente. Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Quem não acredita somos nós mesmos. Por quê? Porque ainda não fomos lá buscar esse potencial todo que reside dentro da gente. Então, ainda não estamos na nossa tarefa.
Então, quando a gente consegue chegar, né, nesse lugar, essa alegria de estar ali é muito grande, a gente não quer mais perdê-la de vista. Por quê? Porque a alma da gente adentra na sua tarefa. E é muito prazeroso, né? E aí, o que é que acontece? Vamos começando, sim, a abrir mão de valores, de algo que não nos serve mais, e adotarmos outro estilo de vida. Não significa abandonarmos o ter, os prazeres da vida material, porém, não nos escravizarmos, não ser somente isso, né? E partilhar com a outra construção do espiritual, né? Dos bens espirituais, dos valores eternos, né? Que as traças não corroem, os ladrões não roubam, que Jesus nos ensinou. Então, nesse estudo, tem duas palavras bem importantes: vender e comprar. Porque ele vendeu, né? Movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. O vender aí está simbolizando o quê, gente? Então, ele já tinha adentrado, já tinha sentido a felicidade, a paz. Ele quer vender tudo o que possuía, ou seja, desapegou. O vender significa o desapego de falsas riquezas, que por um momento grande nas nossas vidas tivemos a ilusão de estarmos preenchidos por elas. O consumismo em exagero. E aí poderá o quê? Substituir por outros valores mais compatíveis com o dia de hoje. E isso é muito importante, gente. Hoje podemos já ter uma mentalidade diferente e ainda estarmos muito apegados a valores ou a bens materiais que não nos servem mais. E sim por o hábito mesmo de perpetuá-los ao longo de muitos anos da nossa vida. E acharmos, né, ilusoriamente, que nos preencher e nos mantemos ainda vazios de sentido, né? Porque Mateus também diz lá no Evangelho: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o teu coração. Então, a gente está atento e desperto com aquilo que a gente quer cultivar no dia de hoje. Que valores hoje são mais importantes para a minha vida? O que me preenche mais? O que alivia mais a minha alma? O que é que me deixa mais cansada e oprimida? Né? Que Jesus nos convidou: vinde a mim. Vinde é o quê? É o amor que ele tem para nos ensinar, né? Então, se eu não acesso esse amor dentro de mim, eu não descanso, eu não saio dessa opressão. E aí ele foi lá e comprou aquele campo. O campo significa o quê? O reino dos céus. E comprar simboliza alimentar a alma com novos padrões. Ou seja, pagar o preço por uma renovação interior, estabelecendo foco, meta, força de vontade, disciplina, determinação nesse processo de autoencontro, de autotransformação, né? Estarmos dispostos a fazer brilhar realmente a nossa luz, a iluminar essas áreas inconscientes ainda, clareando o nosso caminho, pautado num caminho de amor em sintonia com as leis divinas. Esse é o ideal, né? Então, esse processo de renovação, ele é individual, intransferível. Cada um precisa fazer o seu. Então, podemos trazer uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, de estímulo, né? Para que todos nós possamos querer encontrar esse reino dos céus, esse tesouro escondido, porque ele está aí, na intimidade de todos nós, que é o amor. Porque Jesus nos convida, né, a ir até ele quando estivermos cansados. E nesse período, quem não está? Pois então, vamos até ele. E o que significa ir até ele? Ir até ao amor que ele representa nas nossas vidas. E onde está esse amor? Na intimidade de cada um de nós, né? Então, todo esse processo vai nos trazer muito preenchimento. E é muito gratificante. Porque ele é trabalhoso. A gente se olhar, a gente se conhecer, a gente se aceitar, se reconhecer ainda como uma pessoa imperfeita, mas se perdoar e procurar fazer da forma correta da próxima vez.
sem julgamentos, porque cada um tem o seu próprio ritmo, o seu próprio tempo de autotransformação. E se eu ainda estiver voltado para fora, observando o mundo lá fora, se A, B, C está se transformando, eu ainda estou longe da minha essência, longe do meu trabalho pessoal, que não é satisfatório para a tarefa da minha alma, criando dor e sofrimento para a minha vida. Então, era essa a lição do dia de hoje, desse tesouro escondido que se encontra na intimidade de todos nós, e que nós possamos ter a força, a coragem, a confiança, né, de irmos nessa direção, dessa luz. Se hoje ela se apagar, amanhã ela estará acesa, porque nós já sabemos que ela existe. É tomarmos consciência da sua existência e nos colocarmos em movimento para ir até ela. Não quer dizer que viveremos em um mundo de paz interior eterno, porque é incompatível com a vibração da nossa esfera de provas de aprendizado e crescimento. Então, era isso, gente, que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês reflitam acerca desses ensinamentos, leiam lá a parábola que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. E vamos agradecer, né, fazendo a nossa prece de encerramento. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus por esses seus ensinamentos tão importantes para a nossa vida no dia de hoje, diante das nossas dificuldades atuais, que ele nos deixa esse evangelho de luz, de consolo, para clarear as nossas mentes ainda inquietas diante da dor e do sofrimento. Que possamos trabalhar diariamente a entrega com confiança que alguém, o Pai, sabe muito mais do que todos nós. Somos as criaturas que estaremos e devemos cumprir o papel de aprendizes na escola da vida. E por isso, peçamos sempre força, fé e coragem. E que possamos expandir essa mensagem por toda a humanidade, tão necessitada nesse momento, para que eles consigam acessar esse centro de força, onde aí todos nós somos Deus. Que Jesus nos abençoe, nos envolva com a sua luz, sua sabedoria e fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo grande para todos vocês e até a semana que vem.